Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 13, palavras de Jesus, que nos diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, por esse culto em que, mais uma vez, o Teu Espírito nos traz, nos congrega, nos reúne para prestarmos louvores ao Senhor, para colocarmos diante do Senhor as nossas orações e também para receber a porção da Tua palavra. Pedimos que, mais uma vez, o Teu Espírito ministre a cada mente e cada coração, e que assim a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada. Frutos de salvação, de edificação, sejam produzidos para a glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Essa é uma expressão muito conhecida, pelo menos da maioria de nós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Expressão já utilizada em slogans de campanhas, expressão já utilizada em títulos de livros, temas de congressos, letras de música. E hoje, tema da nossa reflexão: vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Agora, o interessante, irmãos, que me chama a atenção nessa expressão, de todas as ênfases possíveis, é a ênfase da presença. Porque onde o sal se faz presente, onde a luz se faz presente, aí existe transformação, aí ocorre mudança. Aquilo que estava em trevas, agora se torna iluminado. Aquilo que era insípido, sem sabor, agora se torna saboroso, agradável. É uma presença benéfica,
é uma presença abençoadora, é uma presença transformadora, como é a presença de Jesus. Tanto que Jesus, ele vai afirmar a respeito de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O Mateus vai dizer que aquela profecia, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, se cumpriu com a vinda de Jesus. Ele que é a luz. As pessoas que tiveram contato com a presença de Jesus foram mudadas. Aquelas em que foi se permitido o sal de Jesus salgar essas pessoas, elas não apenas foram mudadas, mas elas foram transformadas e transformadas para melhor. O C.S. Lewis, ele vai dizer que Jesus é como o sal. O sal, quando ele entra em contato com o alimento, ele não faz com que esse alimento se torne outro alimento, mas ele ressalta o sabor desse alimento, fazendo com que esse alimento se torne melhor. O sal ressalta, não muda a carne, mas ressalta o sabor da carne, ressalta o sabor quase imperceptível do alface, e assim também em nós. Jesus no Ricardo não vai fazer que o Ricardo se torne José, mas vai tirar o melhor do Ricardo. E assim você. Ou seja, nós sem Jesus somos pessoas sem sal. Nós sem Jesus não somos as pessoas que Deus nos criou para ser. Nós nos tornamos as pessoas que Deus nos tornou para ser com a presença de Jesus em nós, que não nos faz alguém outro, mas alguém que fomos de fato criados e destinados por Deus para sermos. Agora, Jesus é que é a luz do mundo. Jesus é que é o sal que onde chega salga, ressalta, faz aquilo que ele entra em contato melhor. É ele o sal da terra, é ele a luz do mundo. Mas aqui nesse texto, ele não vai dizer assim: eu sou o sal da terra. Ele não vai dizer: eu sou a luz do mundo. Ele nos surpreende e ele vai dizer para nós, seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ele vai dizer para nós, seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Ele também não diz: vós sereis algo ainda a ser alcançado num futuro, perto ou distante. E ele também não vai dizer: vós sois o sal e a luz do céu. Ele vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, Jesus compartilha conosco a sua natureza de sal. Jesus compartilha conosco a sua natureza de luz, a fim de fazer de nós, nessa terra, nesse mundo, a sua presença transformadora, a sua presença abençoadora, a sua presença salvadora, que onde chega, chega a luz. As pessoas que entram em contato se tornam melhores. Então parece que Jesus se faz hoje presente no céu, por meio do seu corpo ressurreto e glorificado. Mas se faz presente na terra, no mundo, por meio do seu corpo redimido e santificado, que é a sua igreja. Que somos nós, porque a igreja somos nós.
E quando essa presença de Jesus, que já está em nós, que já nos fez sal, já nos fez luz, quando essa presença de Jesus, que já está em nós, ela se manifesta como sal, ela se manifesta como luz em nós e através de nós, pelo menos 3 coisas acontecem. Quando essa presença de Jesus, que compartilha a natureza de Cristo conosco, que portanto nos faz sal da terra, luz do mundo, ela se mostra. 3 coisas, pelo menos 3 coisas, se sucedem. A primeira é que, quando a presença de Jesus em nós se manifesta, a gente faz diferença. A gente muda o ambiente onde nós estamos. Nós nos diferenciamos do comum. Eu me lembro de um caso, numa empresa trabalhavam 2 irmãos, uma irmã e um irmão, em Cristo, da igreja. Eu era pastor de outra igreja, não se preocupe. Então, a irmã um dia chegou para mim e falou assim: pastor, sabe o que aconteceu? O fulano, né, que era membro da igreja e tal, ele estava numa roda de conversas lá com os colegas da empresa e saiu o assunto religião. Começaram a falar de religião. E quando começaram a falar de religião, o nosso irmão quis dar o seu palpite, quis falar da Bíblia, quis falar de Jesus, e o pessoal começou a rir. Mas o pessoal não estava rindo do que ele estava falando, o pessoal estava rindo dele. Porque ele se envolvia em todas as coisas erradas que os colegas faziam. Era o comum. Se tornou o sal que perdeu o sabor. E Jesus diz que quando esse sal perde a sua força, a sua capacidade de fazer diferença, de dar sabor, esse sal não presta para mais nada, senão, sim, ser pisado pelos homens. Porque se o sal que faz dele diferente é a sua capacidade de dar sabor, mas ele se torna insalubre, ele se torna insípido, ele já não tem mais a capacidade de dar sabor onde ele está. Qual a diferença desta pedra de sal de uma pedra de areia? O que não é diferente, não faz diferença. Para se fazer diferença é necessário ser diferente. Ser diferente. E isso nos traz a seguinte reflexão. Ora, se entre segunda-feira e sexta-feira, nós que estamos aqui hoje, diferentemente dos que não estão, mas se nós que estamos aqui hoje, nós corremos exatamente atrás das mesmas coisas, pelos mesmos motivos, se nós não vemos Jesus como o alvo de todas as coisas, mas nós vemos Jesus apenas como mais uma entidade, meio para as coisas, meio para as conquistas, meio para as realizações pessoais, e se nós queremos as mesmas coisas pelos mesmos motivos e lutamos com as mesmas armas, meu irmão, eu te pergunto, que diferença de fato há? Que diferença? De fato se dá.
A verdade é que só há uma maneira da gente chegar no final da vida, no final da nossa peregrinação brevíssima, como um sopro, uma neblina. Só há uma forma de chegarmos no final da nossa breve passagem nessa terra, nesse mundo, e podermos dizer como Jesus: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Só tem uma maneira de, no final da vida, podermos falar essas coisas: se fizermos a seguinte oração sincera e de todo o coração, honesta e corajosa: Jesus me muda. Jesus me transforma. Jesus me dá a tua mente. Jesus me dá o teu caráter. Jesus me dá do teu espírito. Me dá do teu coração, Jesus. Me dá da tua pessoa. Eu conheço pelo menos mais de uma pessoa que fez essa oração e ainda acrescentou: Senhor, não me jogue fora. E Deus, Jesus, não apenas não o jogou fora, mas o transformou e o usou para a glória dele. Então faça essa oração, uma oração que exige coragem, exige decisão. Ah, mas se você fizer, quanta coisa vai acontecer? Quanta transformação se dará em você e por meio de você e através de você e para a glória de Jesus. Então isso acontece quando a presença de Jesus assume o controle, nos domina, nos dá da sua pessoa bendita, da sua presença manifesta, a gente começa a fazer diferença. Mas segundo, nós nos tornamos, nesse mundo, nessa terra, uma vez que já não estamos no mesmo curso, nós começamos a chamar a atenção e sermos referências. Sermos referência. É isso que Jesus quer dizer com essa cidade situada sobre o monte, verso de número 14: não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Que cidade que é essa? Essa cidade aqui somos nós, irmãos. Essa cidade aqui é a igreja. Essa cidade aqui é o povo de Deus, é o povo em que Jesus já reina. É o povo em que o reino de Deus se manifesta. E quando se manifesta, se torna modelo para os outros reinos. Se torna modelo para as outras nações. Se torna modelo para as outras cidades. Se torna modelo para os outros povos. Até porque essa passagem que lemos do sal da terra, a luz do mundo, ela faz parte do Sermão do Monte.
O sermão em que muitos dizem, Jesus nos dá a ética do reino, a forma como Ele deseja que nós vivamos, que nós nos relacionemos uns com os outros, no mundo, mas de forma muito especial, a forma como Ele deseja que a gente se relacione, que a gente trate, que a gente viva aqui entre nós. Entre nós. Porque quando nós experimentamos viver de fato, de acordo com essa ética, que é a ética do reino, a ética de Jesus, a maneira de lidar com o outro de Jesus, a forma de ver a vida como Jesus, a forma de viver como Jesus, no mundo, mas especialmente entre nós, quando isso acontece aqui entre nós, nós nos tornamos modelo para o mundo. Onde? Primeiro nas grandes coisas. Você sabia que as escolas, as universidades, os hospitais, os orfanatos, os asilos no mundo ocidental nasceram nas igrejas? Nasceram nas igrejas. Na medida que os cristãos iam percebendo as necessidades entre eles, mas também entre aqueles ao redor deles, e procuravam dar uma resposta para atender essa necessidade. Então eles faziam, e aí a sociedade via, chamava a atenção, a sociedade depois copiava, assumia, aprimorava, mas tinha começado nas igrejas. A escola bíblica dominical, por exemplo, você já deve ter ouvido falar a respeito da sua origem. A escola bíblica dominical, ou originalmente a escola dominical, nasceu na Inglaterra, quando lá haviam crianças que trabalhavam de segunda a sexta-feira ou a sábado nas fábricas, as crianças mais pobres, e aos domingos elas ficavam largadas nas ruas, vulneráveis a todo e qualquer tipo de mal, e muitas delas depois se enveredavam pelo mundo do crime, iam parar em prisões. E aí então os cristãos começaram a chamada escola dominical, que a princípio não tinha como propósito ensinar a Bíblia, tinha como propósito ensinar a essas crianças de rua matemática, história, ensinar essas crianças a ler e a escrever. Por isso, escola dominical, escola de domingo. E aí foi introduzida depois a aula de religião, e aí aos poucos foi se tornando o que é hoje. Mas a origem foi essa. Atender a necessidade das pessoas. Então, quando nós vivemos esse modo diferente de ver o mundo, ver a vida, essa forma de viver de Jesus, nós nos tornamos modelo a ser copiado, a ser imitado, nas grandes coisas, mas também nas, entre aspas, pequenas coisas. Então agora eu tenho um outro testemunho, mas dessa vez um testemunho bonito. De um outro irmão, trabalhando numa outra empresa,
E determinado dia faltou luz numa tarde. E aqueles funcionários dependiam de luz para fazer o trabalho. Então, faltou luz. Todo mundo, não dá para trabalhar. Vamos esperar a luz voltar. Aí foi todo mundo para o cafezinho, para o bate-papo. Aí esse irmão, ele percebeu que ao lado das janelas tinha luz suficiente para fazer o trabalho. E aí ele então se aproximou da janela e começou a trabalhar. E aí os outros, não cristãos, olharam. E sabe o que aconteceu? Constrangidos pelo exemplo, todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Alguns injuriados, é verdade. Mas, modelo, referência. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Percebe a dignidade da vocação a qual Jesus nos chama? Percebe o nível? É a cidade sobre o monte, situada sobre o monte. Não tem como esconder essas coisas. Por mais que a gente queira, não tem como esconder. Por isso Jesus diz, não tem como esconder uma cidade situada sobre o monte. Então, quando Jesus, que já está em nós, Ele manifesta a sua presença, Ele passa a viver em nós, e também a partir de nós, nesse mundo, a gente começa de fato a fazer diferente, a gente se torna referência, e a nossa vida glorifica a Deus. A nossa vida glorifica a Deus, porque foi para isso que fomos criados, para a glória do nosso Criador. A nossa vida glorifica o Criador. A nossa vida glorifica o Senhor, que poderia ter nos salvo, nos levado para o céu, mas nos deixou aqui com um propósito. Sermos a igreja dele, sermos a presença dele nesse mundo, sermos o sal da terra, sermos a luz do mundo. Então, isso acontece, e quando acontece, se cumpre o propósito pelo qual Deus nos criou e nos deixou aqui, nos redimiu, nos salvou, fez de nós a sua igreja, o seu povo, nos enviou, não para sermos do mundo, mas para estarmos no mundo como sal, como luz. Quando esse propósito se cumpre, o nome de Deus, claro, é glorificado. Agora, interessante que Jesus não diz assim, Ele não termina dizendo, assim resplandeça a vossa luz, versículo 16, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem a vocês. E lhes deem promoções. Não. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, deem a devida glória ao vosso Pai que está no céu. Claro, porque quando o violinista toca o violino, não se aplaude o violino, se aplaude o músico. Quando a confeiteira faz o bolo, não se elogia a forma, o forno,
se elogia a confeiteira. Quando a presença de Jesus em nós se manifesta, então somos usados como instrumentos para as obras que Ele quer continuar fazendo nesse mundo. O Deus invisível se torna visível. Os homens veem o que Deus está fazendo em nós e por meio de nós, e então o louvam, ainda que por nossa causa. É como se dissessem: e não é que Deus existe mesmo? E não apenas existe, mas é bom. Deus existe e é bom. Como eu ouvi de um homem que trabalhava fazendo valetas. O trabalho dele era cavar a terra e preparar valetas. Ele era um cristão e ele procurava fazer a melhor valeta possível. E diz que ao final do dia, quando ele terminava, ele olhava para a valeta e orava. Orava dizendo o seguinte: Senhor, amanhã vão vir aqueles que vão deitar os canos sobre estas valetas. Quando alguém vier deitar o cano nessa valeta que eu fiz, e ele disser assim: puxa, graças a Deus esta aqui está perfeita, eu nem vou ter que perder tempo reparando, arrumando o trabalho que foi feito mal feito. Eu quero que o Senhor receba isso como um louvor ao Senhor. Porque é como o Senhor Jesus disse: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É como disse Paulo, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amanhã você vai ser enviado como sal da terra, como luz do mundo, nas mais diferentes áreas desta cidade. Em nome de Jesus, faça tudo para a glória de Deus. Como igreja de Jesus, como povo de Deus, que a sua luz brilhe, que o sal salgue e que Deus seja glorificado. Porque, resumo, Jesus se faz presente em nós, para fazer de nós a sua presença no mundo. Quando Ele se manifesta, a presença dEle é manifesta por meio de nós, Ele aparece por meio de nós, e aí a diferença é feita, a referência é mostrada, e o nome de Deus é glorificado. Então amanhã, meu irmão, minha irmã, faça o seu trabalho com amor e por amor. Faça com zelo, sabendo a quem você serve. Faça mais do que te pedem, porque Jesus diz que o servo que só faz o que pede é inútil. É quando ele vai além que ele faz diferença. Amanhã trate as pessoas
com amabilidade. Porque a palavra de Deus diz: seja a vossa amabilidade conhecida de todos. De todos. E amanhã, não viva só para o seu bem. Viva também, em nome de Jesus, para o bem de outros. Assim o sal vai salgar, a luz vai brilhar, e a tua vida, o nome de Deus, vai glorificar. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.